Olá, boa noite. Você fica agora com as notícias que são destaque em Minas nesta sexta-feira. Motorista com sinais de embriaguez é preso depois de atropelar 3 pessoas e fugir, causando ainda vários acidentes. Também foi preso um homem suspeito de tráfico de drogas e da tentativa de homicídio de um adolescente que está internado em estado grave no hospital. Mais um ônibus é incendiado na região metropolitana. Já são 9 em apenas 10 dias. E o mesmo crime também aconteceu no Triângulo Mineiro. Em Uberlândia, 10 pessoas foram obrigadas a sair de um coletivo para não morrerem queimadas. Samarco deve pedir prorrogação do prazo para firmar um acordo com o Ministério Público Federal e iniciar a reparação dos danos do desastre de Mariana. E você sabia que quem tem imposto de renda a pagar pode dedicar uma parte dele para ajudar uma instituição filantrópica? Nós vamos te mostrar como doar. Mais informações sobre essas e outras notícias a partir de agora. Um motorista foi preso na madrugada de hoje depois de atropelar 3 pessoas na Avenida Rajogabalha, na região centro-sul da capital, e depois fugir, causando ainda vários outros acidentes. Segundo a polícia, o jovem tinha sinais de embriaguez. Nós vamos para a nossa redação, onde está o repórter Marcelo Silveira, que tem mais informações sobre esse assunto. Olá, Marcelo, boa noite para você. Pois é, Luciana, boa noite para você, boa noite para quem está em casa. Olha, de acordo com a polícia, alguns motoristas que estavam no local e presenciaram todos esses acidentes que você disse, perseguiram esse cara até o anel rodoviário, que fica na região oeste aqui da capital mineira. O condutor, por lá, foi preso pela polícia militar e se recusou a fazer o teste do bafômetro. Porém, uma garrafa de bebida alcoólica foi encontrada dentro do carro. Esse carro foi levado para o Detran. Agora, os militares também contaram, Luciana, que a carteira de motorista desse condutor também estava vencida. Quanto às vítimas, uma delas foi atendida e liberada logo em seguida por ter apenas ferimentos leves. As outras 2, com ferimentos mais graves, foram encaminhadas para o Hospital João 23, que não informou o estado de saúde. Luciana. Ok, obrigada, Marcelo, pelas informações. E já chega a 9 o número de veículos incendiados na região metropolitana e também aqui em Belo Horizonte no período de 10 dias. O último ataque ocorreu nesta madrugada em Betim, onde um ônibus ficou completamente destruído pelas chamas. Ninguém ficou ferido porque o veículo estava vazio. A onda de ataques aos ônibus do transporte público é investigada pela Polícia Civil. Ônibus também queimado no Triângulo Mineiro. Criminosos incendiaram um coletivo no fim da madrugada desta sexta-feira. Os autores estavam armados e obrigaram passageiros e motorista a sair do veículo para atear fogo. Segundo informações, 2 indivíduos armados entraram e estavam dentro do veículo. Abordou a vítima dentro do referido ônibus e solicitou todos que descessem do ônibus e após atear o fogo no mesmo. Neste momento estou aqui no bairro Tubalina, na Avenida Silvio Rugani, mostrando o trabalho do pessoal do Corpo de Bombeiros. O ônibus completamente destruído. Foi realizado o combate às chamas e posteriormente o rescaldo. Agora foi feito também a utilização da serragem aqui, porque houve vazamento de óleo na pista, para que não haja derrapagem aqui no local. O motorista relatou às equipes que um autor que estava no ponto de ônibus, o abordou com arma de fogo e determinou que ele descesse do veículo juntamente com todos os passageiros. Eram cerca de 10 pessoas aproximadamente. Após essas pessoas terem descido do ônibus, chegou um segundo autor com um galão com provavelmente gasolina, começou a jogar esse produto no interior do veículo, posteriormente na parte externa, e esse indivíduo que estava com arma de fogo foi quem ateou então o fogo no coletivo. Um incêndio criminoso, o foco desses autores era causar o dano aí ao ônibus coletivo, e nós vamos trabalhar aí firmes para dar uma resposta rápida e uma resposta firme aí para a identificação desses indivíduos. A Justiça Federal Mineira prorrogou para junho o prazo para que a mineradora Samarco, a Vale e BH Billington firmem um acordo com o Ministério Público Federal sobre o plano das ações de reparação após o desastre de Mariana. O rompimento da barragem de Fundão em novembro de 2015 causou 19 mortes e danos incalculáveis ao meio ambiente. BHP, Vale e Samarco assinaram um termo com o Ministério Público Federal se comprometendo a reparar os danos causados pelo rompimento da barragem.
triagem. O prazo para a entrega do plano é prorrogado pela 4ª vez. A Polícia Civil de Minas Gerais prendeu um homem suspeito de tráfico de drogas e que também é investigado por uma tentativa de homicídio contra um adolescente que segue internado em estado grave no hospital. Felipe Eber Rocha da Cruz, de 28 anos, conhecido como Tilipa, é apontado pela Polícia Civil como gerente do tráfico de drogas no bairro Jardim dos Comerciários, na região de Venda Nova, na capital. Há pouco menos de um mês, no último dia 23 de março, ele tentou matar um adolescente de 15 anos por causa de uma dívida de R$ 250 que o jovem teria com ele por ser usuário de droga. Esta foi a arma usada por Felipe, uma pistola, para atingir o jovem que, com o impacto das balas, teve o rosto desfigurado. Ele teve todos os dentes da boca arrancados e os ossos da mandíbula e da maxila quebrados. O menor continua internado, ele foi submetido a algumas cirurgias para poder reconstruir os ossos da face, ele estava traqueostomizado e a informação que a gente tem é de que o nosso preso, o investigado, ele tem interesse de executá-lo, de continuar com a sua tarefa de matá-lo. Em uma casa onde o suspeito estava escondido, no mesmo bairro onde reside, a polícia encontrou quase 400 pinos de cocaína, 300 gramas da droga e munição, além da arma. Ele pegou essa arma emprestada para a proteção dele e para também praticar os crimes que ele provavelmente iria praticar e que depois devolveria. É uma arma que ele me disse que deveria agora pagar ao proprietário o valor de R$15 mil. O adolescente segue internado em estado grave na capital. Felipe, que já foi preso por tráfico de drogas, roubo e homicídio, agora vai responder também por tentativa de homicídio e corrupção de menores. A gente fala agora de uma doença genética rara e sem cura. A epidermólise bolhosa, ela afeta a pele dos pacientes e pode provocar dolorosas bolhas e feridas. O tratamento é muito caro e vários portadores da doença têm que recorrer ao Estado para conseguir os medicamentos. O apelo de uma mãe. Eu gostaria que eles olhassem com carinho, porque a doença, a epidermólise bolhosa, ela pode ser rara, mas ela não espera. A dor da minha filha é constante. Elisete é mãe da pequena Alice, de 9 anos. A criança sofre desde que nasceu com lesões causadas pela epidermólise bolhosa e precisa que seus braços e pernas fiquem enfaixados durante todo o dia para evitar complicações. O banho dela, por exemplo, chega a durar 2 horas e meia. Segundo Elisete, logo nos primeiros meses de vida da Alice, a família conquistou na justiça o direito de retirar nos postos de saúde materiais para cuidar da filha. Só que de 2 anos para cá, a fonte secou. Antes vinha alguns itens, faltava outros, mas há 2 anos cortou, não recebo nada. O advogado já entrou com um recurso de pena, sobre o Estado, mas mesmo assim o Estado não acata a ordem judicial. Essa dermatologista esclarece que a doença é hereditária, porém não se manifesta em todos que possuem o gene. Ela explica como a epidermólise age no organismo e como a falta dos medicamentos e curativos agrava a doença. O mais importante é falar que é uma doença que ainda não existe uma cura para ela, sabe? O paciente vai ter que lidar com curativos, pomadas, ao longo de toda a vida, para evitar que o problema se torne mais grave. Começou uma bolha, se ela não tem acesso a esse curativo hoje, é possível que essas lesões evoluam com infecções, com úlceras, com situações que vão requerer depois tratamentos, inclusive muito mais caros. São 62 pessoas atendidas pela Associação Mineira de Parentes, Amigos e Portadores da Epidermólise bolhosa. De acordo com Cláudia, presidente da associação, uma pessoa com a doença tem um gasto mensal de, no mínimo, R$20 mil. Esses curativos é como se fosse nossa alimentação. Não pode faltar um dia, porque aí você sangra muito, sente dor e além correr o risco da infecção. Assim como Elisete, Cláudia entrou na justiça com uma ação coletiva em nome de 9 pessoas. E após decisão favorável, os materiais para o tratamento da doença foram entregues aos pacientes de 2004 a 2015. Qual que é a justificativa do Estado para não fornecer o material? Que eles não têm dinheiro, não tem como comprar. Então, a gente não sabe o que faz. Como é que vocês estão se virando para comprar curativo, comprar tudo que é necessário?
estou através de doações de amigos e uma campanha que eu faço de vez em quando para estar apoiando a Alice. Segundo os advogados da família da pequena Alice, foi ajuizado o mandado de segurança que foi acolhido pelo Judiciário, mesmo depois de vários recursos do Estado e do município para garantir a medicação. No entanto, os órgãos estatais nunca cumpriram integralmente a decisão judicial, pois sempre faltaram medicamentos nos locais de atendimento. Por meio de nota, a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais informa que a tela de silicone e a hidrofibra com prata já estão disponíveis para a retirada da paciente. Já a espuma fina de poliuretano, coberta de silicone e a compressa de gaze não estéril aguardam elaboração de um edital para o processo de compra. Disse ainda que o cloreto de sódio está indisponível porque nenhum fornecedor se candidatou para a venda do produto ao Estado. A Secretaria de Estado de Saúde ainda não nos respondeu sobre o atraso da entrega dos medicamentos. A Cláudia, que também nos mostrou aí na reportagem. As fake news chegam pelas redes sociais, pelos aplicativos de mensagens, por e-mails, não é? E podem causar estragos. Para detectar essas notícias falsas e comportamentos maliciosos na internet e ainda ajudar ao eleitor a se proteger desse tipo de conteúdo, o período eleitoral, a UFMG lançou um serviço digital capaz de detectar essas fake news. A era da tecnologia, da praticidade, de quem está acostumado com tudo na palma da mão, também a geração das fake news. Vira e mexe, chega aí no seu celular alguma notícia interessante, mas falsa. Já recebeu alguma notícia que não era verdade no seu celular? Já. É um absurdo, né? Falta de respeito, passar informações que não são verídicas para frente, vai transformando uma bola de neve, né? Porque a informação corre muito rápido. Não, recebo muito, viu? Muito no WhatsApp, muita notícia que não é verdadeira. Muitas pessoas acreditam nisso e não tem noção, assim, do perigo que isso pode acontecer. Celebridades e assuntos políticos são os principais alvos de fake news. Em ano eleitoral, esse assunto precisa de uma atenção especial. Afinal, especialistas afirmam que essas notícias falsas podem influenciar diretamente no resultado das eleições. Uma prova bem recente disso foi a eleição norte-americana, onde o então candidato Donald Trump teria sido beneficiado por notícias mentirosas que foram espalhadas. Independente ou não de mudar o rumo da eleição, ou seja, de levar o eleitor a fazer uma escolha numa direção e não na outra, a presença de fake news no debate eleitoral, por si só, já enfraquece e empobrece o processo democrático. O cientista político ressalta que muitas vezes as próprias pessoas ligadas aos candidatos são os responsáveis pelas notícias falsas. As campanhas, os bunkers, os estrategistas também produzem fake news buscando maximizar a chance de vitória do seu candidato. E o pior, não é resultado apenas de um tipo de candidato, de um tipo de partido. As fake news estão presentes na esquerda, na direita, na situação, na oposição, nos partidos que estão no poder e naqueles que querem chegar lá. É uma prática que está universalizando na política. Para tentar inibir a disseminação dessas notícias no Facebook, que este professor do Departamento de Ciências da Computação da UFMG criou o projeto Eleição Sem Fraude. A plataforma oferece 5 sistemas de transparência. Um deles é este plugin. O usuário instala e ele vai enviar, esse plugin vai enviar as propagandas para a gente. Se acontecer um ataque desse, uma notícia falsa sendo disseminada através dessa plataforma e uma pessoa que está com o plugin instalado receber, essa informação vem para o nosso servidor, fica disponível e é possível qualquer um clicar e ver, entrar no sistema, buscar ou encontrar essa informação e ver que quem fez a propaganda, que propaganda que foi e qual grupo demográfico essa propaganda estava mirando, né? Então, com essa informação, Justiça Eleitoral, Polícia Federal, jornalistas ou mesmo pessoas curiosas, né, poderiam falar, peraí, tem uma propaganda aqui que não deveria, ela contém notícia falsa, e olha o cara aqui, ficou o rastro. Apesar das ferramentas que estão surgindo, ainda é impossível impedir que as fake news se espalhem.
mas algumas dicas podem evitar que você seja enganado. É buscar fontes confiáveis, buscar sites estabelecidos e, mais do que isso, se o fato é relevante, se o fato de fato é notícia, ele vai estar em mais de um local. Então sempre confira se aquela mesma notícia está também em outro portal que seja confiável. E se tiver, provavelmente ela não será uma fake news. Siga as dicas. 31 milhões de brasileiros sofrem de enxaqueca. É o seu caso? A gente fala sobre o tratamento da doença depois do intervalo. Estamos de volta para falar de futebol. Ontem o Cruzeiro enfrentou o Universidade do Chile em Santiago, mas não saiu do empate não. E quem conta como foi o jogo é o nosso repórter e comentarista André Salles. Boa noite. Boa noite, Luciana. Boa noite para todo mundo. Foi um jogo muito tenso e muito truncado, né? Isso porque tanto o Cruzeiro contra a Laú, a gente está vendo aí os lances desse jogo, tinham muito interesse em não perder a partida, né? Então, 0-0, poucas oportunidades. O Cruzeiro até, na minha opinião, chegou com as melhores chances. O Lucas Silva chutou uma bola na trave, outro chute do Arrascaeta triscou, mas o Fábio também fez uma importante defesa. Então, qualquer uma das equipes poderia ter saído sim com a vitória. E se o Cruzeiro tivesse sido derrotado, aí sim a situação seria muito complicada. Empatou o jogo de quinta-feira agora da semana que vem contra a mesma Laú, só que aqui no Mineirão se transformou num jogo realmente da vida para o Cruzeiro, um jogo fundamental. E agora a Raposa já se prepara para a partida contra o Fluminense no domingo. E como o time deve entrar em campo, Leandro? Pois é, Luciana. É claro que no dia seguinte há uma viagem, né, de volta do Chile, com o jogo, um jogo desgastante. Foi aquele treino realmente mais regenerativo, não deu para ver nada, né? E aí o Cruzeiro já no Rio, já focando contra o Fluminense, eu apostaria uma equipe bem mesclada. Porque, volto a dizer, quinta-feira é um jogo fundamental para as pretensões do Cruzeiro. E amanhã, gente, o América visita o Flamengo lá no Rio de Janeiro. Vai ser uma partida difícil para o Coelho ou não, André? Dificílima, Luciano. O Flamengo tem bons jogadores, vai ser um jogo bem complicado. É a despedida do Júlio César, né, goleiro aí da seleção. A gente está até vendo os gols do América, que estreou muito bem, vencendo 3-0. Mas vai ser um jogo bem difícil. Uma boa notícia, claro, para os americanos, a notícia ruim, na verdade, que se trata de uma lesão, é que o Diego foi vetado. Meia, um bom jogador, é um desfalque importante para o Flamengo. Mas ainda assim vai ser pedreira, vai ser um jogo com o estádio cheio, o América vai ter que se cuidar. E não acabou não, porque domingo também tem Atlético contra o Vitória. André, essa estreia aí do Galo é importante, hein? Em casa. Exatamente, Luciano. E aí tem um dado muito bom para o Atlético, que o Atlético jogou na quarta-feira pela Copa do Brasil, mas conseguiu preservar muitos jogadores, quase nenhum titular atuou, só o Vitor, o Luan acabou entrando ali, mas o Atlético conseguiu poupar jogadores. Já o Vitória teve um jogo muito duro ontem, foi para os pênaltis, conseguiu passar, mas vai vir bem desgastado. Eu aposto numa vitória do Atlético. Obrigada, André. Excelente fim de semana para você. Para todo mundo. 31 milhões de brasileiros sofrem com enxaqueca. Por razões hormonais, a incidência dessa doença crônica é mais frequente nas mulheres. E há várias causas, desde genética até comportamentais, ligadas à vida agitada, por exemplo. Segundo especialistas, a enxaqueca pode muitas vezes ser confundida com uma cefaleia, uma dor de cabeça comum. Mas o processo é diferente e as causas também. As dores de cabeça, em geral, têm dois tipos, as dores de cabeça ditas primárias e secundárias. As secundárias são aquelas dores onde tem um problema causando também a dor de cabeça. Vou dar um exemplo claro. O paciente tem sinusite e também tem dor de cabeça por uma infecção dos seios da face. A enxaqueca é uma falha de funcionamento cerebral, causando uma dor que é latejante, de um lado só da cabeça, que a luz incomoda, o barulho incomoda, tem que ter náusea ou vômitos. De acordo com a Sociedade Internacional de Cefaleia, a enxaqueca afeta 15% da população brasileira, cerca de 31 milhões de pessoas, a maioria na faixa dos 25 aos 45 anos de idade. O pior problema é que ela pode sim levar seu portador à aposentadoria. Existem pessoas que são levadas praticamente à invalidez devido à dor recorrente. Em média, a enxaqueca leva o paciente a faltar entre 9 e 12 dias por ano, um dia por mês, para a gente poder resumir. Mas o problema é no dia que ela vai trabalhar, só que está com dor e não produz. Então, esses pacientes, dados estatísticos de pesquisa, perdem em média de 20% de produtividade. Segundo o neurologista, durante a infância, a enxaqueca se manifesta em 3 a 10% das crianças, afetando igualmente ambos os sexos. Já após a puberdade, por questões hormonais, as mulheres são mais acometidas pela doença. 25% delas sofrem com o problema.
mais do que o dobro da prevalência entre os homens. A gente sabe que o grupo mais propício são aquelas pessoas que levam um padrão de vida dito moderno. Pessoas que dormem pouco, pessoas que vivem estressadas, pessoas que não praticam atividade física, pessoas que fazem jejum prolongado. Nayara tem 32 anos e desde os 25 sofre por conta das fortes dores de cabeça, embora, segundo ela, não com tanta frequência. Mas mesmo assim, às vezes não consegue ir trabalhar. Época de faculdade, sim. Já cheguei a perder prova, não participar de algumas apresentações de trabalho devido à crise de enxaqueca. E no trabalho já fiquei algumas vezes incapacitada, sim, de trabalhar devido às crises. Eu observo, que essa crise ela vem decorrente ou do estresse, noite mal dormida ou algum tipo de alimentação. No meu caso, queijo. Dependendo do tipo de queijo que eu como, é fatal mesmo atacar as crises de enxaqueca. Mas afinal, enxaqueca tem cura? Existe tratamento adequado que os portadores de enxaqueca não precisam de ter a dor de cabeça. Então fazem dois tipos de tratamento. O tratamento preventivo, quando está tendo dor crônica e está tendo essas dores recorrentes, você toma um remédio para evitar que elas venham. E tem um tratamento agudo. Se a dor veio, existem remédios específicos para enxaqueca que você pode tomar na hora da dor para que você fique livre daquele sintoma. Quem tem imposto de renda a pagar pode dedicar uma parte dele para ajudar instituições de caridade. Você vai ver a seguir como ajudar na hora de declarar. Sábado é dia de programa DNA e na edição de manhã, Paulo Navarro recebe Antônio Eustáquio da Rocha Soares, presidente do PIC, o Pampulha Yacht Clube. Taquinho, como é conhecido, começou a vida profissional aos 14 anos, ainda como office boy. Se formou em administração e trabalhou durante 32 anos em uma multinacional. E Paulo Navarro vai descobrir mais sobre ele amanhã, às 10:50 da noite. Você não pode perder. São 4 irmãos? O prazo para a declaração do imposto de renda termina no próximo dia 30 de abril e quem ainda não entregou o documento precisa se apressar. Você sabia que quem tem imposto a pagar pode dedicar uma parte dele para ajudar uma instituição de atendimento a crianças e adolescentes? É super fácil e vamos te mostrar como fazer isso. Há alguns anos, Ivana destina parte do imposto de renda a uma instituição cultural. Sempre no final de cada ano, ela fazia uma doação em dinheiro e foi por meio da própria instituição que ela ficou sabendo que poderia repassar os valores desta forma. Pela vontade de ajudar esse trabalho a crescer e vendo a importância dessas contribuições, essas contribuições elas fazem uma diferença enorme para a Fundação de Educação Artística. Eu então espontaneamente comecei a trazer pessoas, familiares, amigos, comecei a divulgar por conta própria. A Ivana, assim como outras pessoas, não paga menos impostos por causa dessa destinação, mas permite que parte dos valores seja encaminhada diretamente para um fundo ou um projeto. Ao longo do ano, o contribuinte pode repassar até 6% daquilo que vai pagar de imposto de renda ao Fundo da Infância e da Adolescência. Estes valores também podem ser destinados diretamente às instituições sociais, mas estas precisam ter projetos devidamente cadastrados e amparados por leis de incentivo. Outra forma de repassar os valores é durante o preenchimento da declaração. Aí o limite cai para 3%. Quem ainda não entregou a deste ano pode destinar valores indo na opção doações diretamente na declaração ECA, criar um novo campo e escolher se quer repassar ao Fundo Nacional, Estadual ou Municipal. Pode fazer a destinação com o benefício do recurso só as pessoas que fazem a declaração no modelo completo. Ok? Então quem faz no modelo simplificado, se destinar, não tem o benefício do tributo. A alternativa do repasse ainda é pouco divulgada, mas este contador faz questão de informar cada cliente. Isso é muito bom para todos nós, para as crianças e para nós também, que a gente pode administrar esse recurso que estaria diretamente na mão do governo. Com mais de 100 bolsistas, a Fundação de Educação Artística, que fica na região centro-sul da capital mineira, recebe doações para manter alunos de baixa renda. Com projetos aprovados pela Lei Rouanet,
a instituição criou até uma campanha para incentivar as contribuições. A nossa campanha tem essa finalidade, é mostrar para as pessoas que o imposto de renda de pessoa física também pode ser destinado, uma parte dele, né, pode ser destinado para projetos, são projetos específicos, são projetos aprovados no Ministério da Cultura, né, como é o nosso. Quem conhece algum projeto de perto se convence que destinar parte do imposto pode garantir mais oportunidades. A importância da música na vida dos meninos, das crianças, do desenvolvimento deles e dos jovens, eu me sinto muito feliz. É uma coisa que realmente nos realiza. O Jornal Band Minas fica por aqui. Você segue com notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Para você, uma ótima noite, excelente fim de semana.